Olá, meus irmãos, seja bem-vindo aqui a mais uma aula da nossa formação teológica. Hoje aqui na nossa segunda aula desse módulo, a apologética cristã, né? E hoje nós vamos falar da história da apologética, tá? Então assim, trazendo aí como se fosse um fio invisível, né? Que liga desde os primeiros séculos, onde a apologética começou ali na defesa da fé cristã nos primeiros séculos, até conectar com os dias de hoje. Então vamos falar um pouco sobre isso e eu não sei se você já precisou algum dia defender a sua fé em algum tipo de ambiente, em algum lugar, quem sabe no seu trabalho, ou às vezes na faculdade. Costuma muito acontecer, principalmente na faculdade. Aconteceu já comigo e eu precisei, sim, em alguns momentos me posicionar para defender a fé que eu tanto amo e nesse momento eu percebi que algumas ferramentas me faltavam. Então não sei se já aconteceu com você, né, mas talvez sem perceber. Se já aconteceu de você precisar defender a sua fé, sabe você que você está entrando aí, você já entrou numa história que começou lá atrás, nessa defesa da fé. Antes mesmo de você nascer, lá atrás, nos primeiros séculos da história cristã, começa essa ideia de defesa da fé. É uma história que a defesa da fé vai cruzar séculos e assim, vai passar por impérios, por culturas e assim, debaixo de tantas mentes pensantes, tantas mentes brilhantes, mas que assim, no fundo, sempre girou em torno de uma pergunta. Por que você acredita? Por que você crê? Seja lá atrás ou hoje. Essa pergunta que vai moldar a apologética. Por que você acredita? Lembra do versículo de Pedro? Razão da vossa resistência. É preciso responder. Essa pergunta nós precisamos responder. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que isso não é algo novo. Então, quando nós falamos nesse módulo de tratar da história da apologética, né, de como tudo isso começou, de como isso foi moldado, isso não é vamos dizer assim, um modismo intelectual que surgiu agora. Não, isso começa lá atrás. Então, como eu falei, é como se fosse um fio invisível que vai conectar a história dos primeiros cristãos até o dia de hoje. Vamos ler de novo aquele versículo, que é um versículo chave para a apologética. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. É um mandamento isso. E não nasceu agora no século XXI, não. Isso nasceu lá atrás. Atravessou várias gerações. Pode até ter mudado, dependendo de cada contexto, isso vai mudar de formato, às vezes de contexto, de linguagem, mas o coração é o mesmo. Responder com mansidão, responder com respeito, com clareza e com firmeza, tá? O porquê que nós cremos como nós cremos. Francis Schaeffer, esse grande apologeta, ele disse algo, e isso vai servir, é como se fosse um alerta para cada um de nós. Ele vai dizer assim: se não amarmos as pessoas o bastante para entrar no mundo delas, responder às suas perguntas e enfrentar as suas dúvidas, a nossa fé corre o risco de viver numa torre de marfim. Pura, mas isolada. Lembra que nós falamos ontem, aqui falando um pouco sobre esse conceito de torre de marfim, aquela pessoa que tem todos os seus conceitos bem formados, sua fé alicerçada em argumentos sólidos, raciocínios lógicos e verdadeiros, mas isolado, numa torre de marfim. Não desce para pisar no chão e olhar no olho de quem realmente precisa. A fé só toca o seu coração. E isso vai nos lembrar algo que é importante. Conhecer a história da apologética não é só sobre data, ou sobre nome, ou sobre alguém que fez algo por nós para que a fé chegasse até nós. Não. Tem a ver com hoje. Aquilo que fizeram lá atrás para que a fé pudesse chegar até nós é o que nós precisamos fazer hoje para que a fé também possa transpor essa geração e chegar em um futuro breve, mas também no futuro distante. A aula passada nós falamos sobre isso, sobre a apologética, ela é como se ela fosse um pré-evangelismo, que ela remove obstáculos
para que o evangelho pudesse ser ouvido por outras pessoas. Mas hoje nós vamos falar como que isso aconteceu ao longo da história. Como que obstáculos foram removidos para que a fé pudesse chegar exatamente como ela chegou para nós hoje. A fé, a Bíblia, a palavra de Deus, o argumento bíblico pudesse chegar. Então, a fé, a apologética, ela vai começar mesmo. Na realidade, as raízes da apologética, nós não vamos nem falar da história primitiva da igreja. Ela vai começar ali, bem no Antigo Testamento. E aí eu quero que você comece a lembrar comigo. Vamos pensar lá em Elias, no Monte Carmelo. Lembra? 1 Reis, no capítulo 18. Elias não está ali somente falando sobre Deus. Ele não está falando sobre um Deus distante, sobre um Deus que é adorado e que não pudesse ser vivido e um Deus que pudesse ser tocado. Não. Ele fala de um Deus vivo e real. E pensando dessa forma, ele vai desafiar os profetas de Baal. Ele vai apresentar evidências concretas. Por quê? Mas como assim evidências concretas? Sim, lembra que ele desafia os profetas e ele, por causa da sua oração ali, desse desafio, ele vai fazer fogo descer do céu? Ele vai provar que Deus existe, o fato do fogo ter descido do céu e consumido ali o holocausto. Os outros profetas frequentemente estavam chamando o povo ao arrependimento. Vários outros homens de Deus, profetas de Deus. E como eles faziam isso? Eles usavam a história, usavam a lei, usavam às vezes milagres que aconteciam ali na sua vida cotidiana como prova de que Deus existe. Eram os argumentos e era a forma como eles provavam que Deus existe. Aí quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus. Lembra que os fariseus, os sacerdotes tentando prender Jesus, tentando pegar Jesus e com alguns argumentos e com algumas armadilhas tentando prender Jesus, vão dizer para Jesus assim, olha só, na moeda, a face de quem está na moeda é de quem? Jesus falando, não é de César? Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E com esses argumentos, Jesus estava ali defendendo a fé, ao ser questionado, às vezes, sobre se era lícito dar imposto a César ou não, com esse argumento tão poderoso, ele às vezes ia desmontando algumas armadilhas que os sacerdotes e os escribas e os fariseus tentavam. Falamos ontem também de Paulo, lembra que Paulo lá no capítulo 17 de Atos, ele vai chegar lá no Areópago e ele vai fazer ali como se fosse um ponto de contato da fé daquelas pessoas. Era a fé que eles tinham. Era a fé genuína deles. Criam em vários deuses e Paulo vai pegar ali um ponto de contato e a partir dali ele vai apresentar Cristo. Pedro e João ali em Atos, Pedro e João na Porta Formosa, eles vão passar ali com curas, milagres, profecias, evidência diante das pessoas, ou não somente diante da comunidade judaica, mas até mesmo diante das autoridades com milagres e prodígios. Então eles vão provar, eles vão comprovar. Então, ou seja, desde o início, a fé e a razão não eram inimigas. E isso é a primeira lição que tem que ficar para nós. Por quê? Porque esses milagres levavam as pessoas a raciocinar, era um raciocínio lógico. Esse poder que era demonstrado mostrava que Deus sempre chamou o seu povo para estar perto e com todo o coração e com toda a sua mente amá-lo. Lembra lá de Lucas capítulo 10, versículo 27? Amar o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração e de todo o seu pensamento, de toda a sua mente. Então, defender a fé cristã não é um acréscimo da nossa parte. Isso sempre aconteceu. A defesa da fé. A igreja primitiva, por exemplo, desde ali os pais apostólicos, nós podemos chamar de os pais apologistas, né? Desde o primeiro século até o terceiro século, isso foi passando a história, desde a igreja primitiva, passando do primeiro, segundo, até o terceiro século. Né? Por quê? Porque o cristianismo sempre enfrentou perseguição. E aí não estamos falando somente de ideologias ou de pensamentos filosóficos, não. O cristianismo enfrentou acusações seríssimas. Dentro de um contexto histórico, quero tentar trazer para você aqui, os cristãos já foram chamados de ateus,
foram chamados de imorais, já foram chamados de canibais, sim. E diante desse ambiente se fez necessário se levantar apologetas, homens que defendessem a causa do cristianismo em meio a essas ofensas, em meio a esse ambiente hostil, que ambientes hostis o cristianismo passou por vários e vários séculos para que ele pudesse se manter de pé. Então, por exemplo, quando eles eram chamados de ateus, por quê? Eram chamados de ateus mesmo com toda a adoração a Jesus e toda a adoração a Deus? Sim, porque ali em Roma, aqueles que não adorassem a imagem do imperador, a estátua do imperador, não adorassem os deuses romanos, esses eram chamados de ateus. Aqueles que não adorassem aos deuses greco-romanos ali, eles eram considerados ateus. E os cristãos eram acusados de ateísmo. Ao serem acusados de ateísmo ali, alguém precisava se levantar para protegê-lo. E foi assim que surgiram os primeiros apologetas, né? Eles eram chamados de imorais. Por quê? A imoralidade, Roma, a imoralidade sexual era vista nas ruas de uma forma tão natural em Roma, mas os cristãos é que eram chamados de imorais. E por quê? Porque eles falavam assim que os cristãos praticavam incesto. Praticavam incesto por quê? Uma hora eles olhavam e eles estavam ali chamando um ou outro de irmão. Os irmãos estavam se cumprimentando nas praças. Mas se eram irmãos, como podem ser casados? Logo falavam que aqueles que eram irmãos de sangue estavam se casando. Então, eles eram chamados de imorais justamente por isso. Estavam acusando eles de práticas incestuosas. Por quê? Ao mesmo tempo que os viam casados, também os vinham chamando uns aos outros de irmãos. E eram acusações que eram como pretexto para a captura, para o açoite e até mesmo de morte de alguns cristãos. Eram chamados também de canibais. Por quê? Porque nas reuniões, principalmente nas catacumbas romanas, nas reuniões ali, tinham a cerimônia da ceia. Lembra que Cristo disse, olha, este é o meu corpo e este é o meu sangue. Então, quando isso era repetido pelos apóstolos ou por aquele que estava ministrando a ceia, este é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue, comei e bebei. Eles estavam sendo acusados de comer carne e de beber sangue nas suas cerimônias. Nas suas reuniões ali, nas suas reuniões secretas, os cristãos estavam comendo sangue de gente, ou estavam bebendo sangue de gente e comendo a carne uns dos outros. Então eram as acusações que pesavam sobre os cristãos daquela época. Mas eles estavam apenas praticando ali de forma simbólica aquilo que era o corpo e o sangue de Cristo. E diante disso, diante dessa realidade, que vão surgir no primeiro, segundo, terceiro séculos, esses que nós chamamos de pais apologistas, né? Que eram os cristãos que escreviam ali argumentos para defender a fé cristã naquela época. Muitas das vezes se dirigindo aos próprios imperadores ou aos grandes filósofos que surgiam naquela época. Um deles era Justino Marte. Justino também era filósofo. Justino, ele vai mostrar que Cristo era o cumprimento da própria filosofia. Ele dizia que a busca que os grandes filósofos tinham, a grande busca dos filósofos se cumpria em Cristo. A resposta das perguntas dos grandes filósofos sempre daria em Cristo. O cristianismo era a resposta para toda filosofia. Então, ele usava argumentos, ele sempre usou Platão, usou Aristóteles como uma ponte para o cristianismo. Ele vai ali entre o ano 100 e 165, que nasce entre o ano 100 e 165, e foi um dos primeiros grandes defensores da fé cristã, levantando argumentos, e ele foi considerado ali um dos pais da igreja, Justino Marte. O Marte por quê? Porque ele não aceitou, depois de se converter, mesmo sendo um grande filósofo, depois de se converter ao cristianismo, estudar a filosofia grega, especialmente Platão e Aristóteles,
Depois de se converter ao cristianismo, ele não quis retroceder. E tentaram forçar Justino a aceitar as filosofias gregas como verdade e tentaram fazer com que Justino negasse a sua fé. Logo, como ele se negou, ali ele foi martirizado. Então, Justino, o Mártir. Ele, como um grande apologista, ele que vai escrever obras como Apologias e Diálogo com Trifão. Ali, nessas suas obras, ele vai discutir que ele vai afirmar que Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e você afirmar isso naquele meio, não somente no meio hostil do judaísmo, mas também no meio das grandes filosofias gregas e da religião romana, isso era uma grande afronta. Mas Justino vai escrever essa grande obra e ele vai dizer que Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele vai dizer que o cristianismo é a verdadeira filosofia. E você falar isso no meio de grandes filósofos e dentro de uma cultura grega, onde Roma e onde a cultura grega era ovacionada naquela época, é praticamente entregar a cabeça a prêmio. Mas Justino vai fazer isso. Outra coisa que também nas suas obras ele discute é que a fé cristã não é irracional, mas o ápice da busca por verdade. Ou seja, ele está pegando todas as filosofias daquela época e está colocando debaixo do cristianismo, com ousadia tremenda. E por causa disso ele foi executado em Roma. Por quê? Por se renunciar, por se recusar a renunciar à fé cristã. Por isso ele teve, sim, esse título de Justino Mártir. Outro grande apologeta, um grande homem de Deus, Tertuliano. Tertuliano de Cartago, ele dizia que a alma, ela é naturalmente cristã. Olha só o argumento de Tertuliano. A alma, ela é naturalmente cristã. Por quê? Porque a alma, ela aponta para uma consciência como prova de que Deus existe. A própria consciência do ser humano, a consciência boa, é uma prova de que Deus existe. Tertuliano, entre 155 a 220 depois de Cristo, um grande teólogo ali no norte da África, é considerado o pai da teologia latina. Ele é que traz essa verdade, que a alma é naturalmente cristã, defendendo aí que todo ser humano possui na sua essência uma consciência que o leva para Deus e tem fome e sede de Deus. Isso foi tema de vários debates e é isso que a apologética vai fazer. Ela vai fazer com que o argumento cristão ele possa ser colocado na mesma altura das demais filosofias. Então, é isso que a apologética vai fazer. Ele também foi pioneiro, conhecido como um grande teólogo, por quê? Porque ele vai formatar ali a doutrina da Trindade, né? Pai, Filho e o Espírito Santo. Outros homens também, como Orígenes, que respondeu ao filósofo Celso com grande profundidade, em grandes debates intelectuais, mas também espirituais ali na época, né? Para esses homens, irmãos, a apologética não é somente vamos dizer assim, um luxo intelectual, um campo das ideias, né? Muito pelo contrário. A apologética é a sobrevivência da fé. Sem apologética, a fé não sobreviveria a esses ambientes hostis e não teria chegado até nós nos tempos de hoje. Hoje, como naquela época, ser cristão não é luxo. Ser cristão não pode ficar apenas no campo das ideias. Nós precisamos não apenas explicar a nossa fé, não apenas colocar a nossa fé em um campo aberto, em um campo hostil, mas é necessário que a fé alcance o coração das pessoas de verdade. Lá na Idade Média, né, a fé vai dialogar com a razão, ali no período medieval, onde começa a florescer ali as universidades, o campo do pensamento, né, de divulgação do pensamento aristotélico, e isso vai ganhar muita força naquela época, e a igreja percebeu o quê? Que
O evangelho precisava dialogar com uma nova linguagem. Ele precisava dialogar de uma outra forma, não perdendo a sua essência, não, mas criando pontos de contato. E aí vem vários outros, como Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino, grande apologeta, né, que vai apresentar ali as 5 vias do argumento teológico, da existência de Deus. Então, a defesa da fé não ficou somente no campo das ideias desses grandes apologistas. Ela vai passar ali nos grandes mosteiros, os grandes monges, os grandes copistas, né, que não somente preservaram, mas transmitiram a palavra de Deus com profundidade. Ou seja, ela não isolou a palavra de Deus apenas mais uma vez, aqui na Torre de Marfim, em um determinado lugar isolado. Não. A apologética, ela nunca se isolou. Ela entra no debate acadêmico, ela vai para as universidades, ela vai para o campo filosófico, para quê? Para levar o evangelho para ser discutido dentro desses campos. É aí que você vai ver grandes homens de Deus surgindo, né? Grandes homens como John Wycliffe, um grande professor de universidade ali, que nós podemos chamar de um grande precursor da reforma protestante, né? Vai passar por John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, grandes homens de Deus, até chegando aí na idade moderna, como Lutero, que vai defender a justificação pela fé, debaixo de um ambiente hostil, de perseguição à verdadeira palavra de Deus, porque a palavra de Deus estava reduzida ao alcance apenas dos grandes padres e clérigos, apenas ali na burguesia. Não, agora Lutero vai trazer a palavra de Deus para ser discutida, vai apresentar ali 95 teses, pregando as suas 95 teses, chamando ali para o campo da discussão, a teologia verdadeira sendo discutida agora no meio do povo. Lutero vai trazer agora, através das 95 teses, das suas 95 teses, conclamando o debate e jogando por terra todas as mentiras da Igreja Católica naquela época. E aí vem também, né, João Calvino, que vai escrever não somente as suas institutas ali da religião cristã, grandes tratados teológicos que influenciavam naquela época e até hoje são tratados que são discutidos, e nós podemos beber de grandes obras desses homens, grandes apologetas protestantes, que combateram essas distorções teológicas e que tentaram doutrinar muitas gerações. Hoje, quando nós olhamos na era contemporânea, o mundo, a nossa época, é um mundo cético, é um mundo descrente, e a partir do século XIX, por causa de toda essa descrença, por causa de todo esse ceticismo, por causa de todo esse afastamento da fé, muitos grandes homens de Deus também se levantaram, né? C.S. Lewis, Francis Schaeffer, que nós falamos, que trazendo algumas frases dele, William Craig, vai defender o que é a existência de Deus, vai defender a ressurreição de Cristo, vai trazer não somente com argumentos bíblicos, com os relatos bíblicos, mas trazendo argumentos filosóficos, históricos, teológicos, e que não são apenas argumentos robustos e históricos, mas eles são satisfatórios, intelectualmente, historicamente, demonstrando que o cristianismo ele é a verdade, né? Como Francis Schaeffer, que vai engajar dentro de uma cultura, alertando aí contra essa torre de marfim, acendendo aí o alerta para que a nossa fé não fosse isolada, né? Fosse uma fé real e uma fé viva, certo? E Paulo vai dizer, como nós falamos ontem, que as armas da nossa guerra, elas não são carnais, são poderosas. Durante toda a história do primeiro século até aqui, o que a apologética fez? Ela vai abrir um espaço para que o evangelho seja ouvido. Hoje, se nós estamos aqui nessas aulas falando para você sobre o evangelho, se hoje nós podemos escrever
o próximo capítulo da nossa história do cristianismo, se hoje nós temos grandes obras, grandes nomes que nós podemos falar que são nomes respeitados, é porque a fé cristã ela foi defendida durante a história. E hoje você e eu temos essa oportunidade de sermos grandes apologetas, defender a fé cristã, lançar mão não somente de argumentos, mas de ferramentas poderosas. Assim, a exemplo desses grandes homens, grandes mulheres de Deus, que durante a história, até os dias de hoje, defenderam a fé cristã, não somente com ferramentas, mas com a própria palavra de Deus, com argumentos filosóficos, históricos, mas que foram extremamente robustos para preservar a fé como nós a temos hoje. Entrando em ambientes hostis, defendendo a fé cristã e a prática cristã, para que hoje nós tenhamos a palavra de Deus e a fé cristã totalmente preservada. Louvado seja Deus por tudo isso e que você e eu possamos aprender a cada dia que a fé cristã ela não precisa ser apenas vivida dentro do campo filosófico ou dentro apenas do nosso conhecimento que nós temos, mas ela precisa avançar. Então precisamos remover obstáculos, abrir caminho para que a fé cristã possa chegar aonde Cristo não foi conhecido ainda. Amém? E que Deus abençoe você. Amanhã estaremos aqui mais uma vez com mais uma aula aqui de apologética cristã. Que Deus te abençoe.